Olá, galera que acompanha o Mexa-se. Estamos aqui de volta com a nossa equipe Galera, Personal Trainer, formado na Educação Física Unifeb. Daniele, nossa parceira também, aluna do curso Personal Trainer. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto mobilidade. Só que agora nós vamos falar sobre uma região específica que também merece uma grande atenção, que é a região da pelve, né? Ou mais especificamente a mobilidade da articulação do quadril. A gente falou no último programa que algumas articulações necessitam mais mobilidade, né, ou tem maior grau de liberdade do que outras. Por exemplo, a articulação do tornozelo, apesar da gente precisar que ela seja estável para realizar movimentos, né, de rápido deslocamento, ela precisa de ter mobilidade. Ela que se adequa, né, ao impacto, ao terreno. A articulação do quadril, também precisamos de muita mobilidade. A articulação do ombro, coluna torácica, a gente também falou que precisa de bastante mobilidade. Então hoje vamos falar sobre quadril, porque é uma questão muito importante na sala de musculação, no esporte de uma forma geral. Para você que é ciclista, para você que corre, é importantíssimo que a gente tenha uma ótima mobilidade dessa região para que tenha uma boa absorção do impacto também, diminuindo chances de lesões no joelho e na coluna também. E para isso, o curso vai nos dar algumas informações qual o tipo de exercício que a gente pode utilizar para melhorar um pouco isso. Fala galera, beleza? Muito prazer estar aqui novamente, é com grande alegria. Então vamos lá, vamos falar de quadril, né? Vamos falar de quadril que também está relacionado a lombar. Lombar está relacionado à dor. Então por que às vezes as pessoas têm muita dor de lombar? É simplesmente pela falta da mobilidade de quadril. E o que causa essa falta de mobilidade? Encurtamentos musculares, né? Temos pessoas que são muito encurtadas e principalmente às vezes vai fazer algum tipo de exercício e fazem movimentos inadequados, forçando totalmente a sua coluna, a sua pelve, que vai forçar a sua coluna. E aí isso ao longo prazo vai causando as dores. E também as pessoas, né, que não fazem atividades, não fazem exercícios, né? Às vezes tem dor e não praticam o tipo de exercício. E é essa falta de praticar o exercício para que trabalhe, né? Quem que protege as articulações são os músculos. Então precisamos também ter esses músculos fortalecidos, né? Então precisamos entender que a parte do quadril, a parte da pelve, como eu estava explicando, ela tem algumas disfunções, né? Então a nossa pelve, ela tem que ser reta, neutra, né? Então ela tem disfunções de estar em inclinações, de estar em rotações e também de estar ou muito hiperestendida ou muito retraída, né? Que é aquele glúteo para dentro. Então, para explicar isso de uma maneira mais fácil e simples, vamos dar o exemplo aqui do agachamento livre, que é um exercício que todos os dias eu vejo muitas pessoas, muitas meninas principalmente, agachando muito errado. Não é o quanto você vai agachar que vai fazer a diferença no teu exercício. Claro que necessitamos de uma grande amplitude para ter um trabalho muscular muito maior, tensão, força, tudo, mas também precisamos entender se aquela pessoa pode agachar daquela forma. Então vamos demonstrar aqui que vocês vão entender um pouco mais fácil. Vou colocar a barra nas costas dela aqui. Vamos mostrar aqui sobre o agachamento livre, né? Então o agachamento livre, como eu falei, às vezes pega as pessoas agachando muito e fazendo esse encurtamento da sua lombar, né? Como eu expliquei, essa retroversão pélvica, que nada mais é que você está forçando a sua coluna ao contrário, né? E aí vai estar forçando a sua coluna, desestruturando a sua coluna inteira. Então aqui, até onde a Dani poderia agachar? Vamos mostrar aqui, ela vai fazer um agachamento profundo, fazendo esse movimento inadequado, e eu vou mostrar para vocês aonde ela deve, até onde ela deve agachar fazendo esse movimento. Vamos lá, Dani? Isso, eu vou deixar ela fazer, pode fazer mais um movimento. Então observe que chega uma certa amplitude do movimento que o glúteo dela começa a ir para dentro. Então vamos, sobe, Dani, vamos fazer bem leitinho para que vocês consigam ver. Ó, observa que ele tá alinhado, ó. Começa a ir para dentro, começa a ir para dentro, começa a ir para dentro e foi. Aí, o quanto ele foi para dentro aqui está sobrecarregando toda a sua coluna. Então sobe mais um pouquinho, Dani. Vem descendo devagar, 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 devagar. Aqui. Aqui seria o máximo que ela está mantendo a coluna dela alinhada, ó, e não está tendo essa sobrecarga na sua coluna. Então, para a Dani, aqui seria o máximo do que ela poderia ir para não estar forçando a sua coluna. Pode subir, Dani. E também outro detalhe que poderemos acrescentar aqui
é em relação, às vezes, também na posição dos pés, né? Sobre o agachamento livre, poderíamos falar muitas coisas aqui, né? Mas é importante que o seu pé, se ela fechar mais o pé um pouquinho, Dani, fecha mais. Fecha mais, fecha mais. E se ela fazer um movimento agora com o pé muito fechado, faz o movimento, vai proporcionar um movimento mais inadequado ainda, porque isso vai forçar mais a falta da mobilidade dela, ó. Então também a posição dos pés vai influenciar muito no quanto ela pode descer. Então ela com os pés mais afastados, igual o que ela estava agachando, ela consegue prevenir e manter mais a sua postura adequada durante esse movimento. Bacana. A gente sempre tem que pensar o seguinte, que todas as articulações trabalham em conjunto, né? Então, tornozelo, joelho e quadril, eles devem estar em harmonia. Como a gente falou, o tornozelo ele precisa de mobilidade. Se ele estiver rígido, ele vai prejudicar o agachamento. No entanto, focando lá no quadril, que era o nosso tema principal, a gente sabe que o desequilíbrio muscular entre músculos antagônicos, que a gente fala, que são opositores, podem dificultar a movimentação, né? Por exemplo, a gente tem um músculo que se insere aqui no fêmur, o osso da nossa coxa, e vai se inserir, né, nasce na verdade lá na coluna lombar, e ele é um músculo que faz a flexão. Se ele ficar hiperativo, ou seja, muito forte e tensionado, ele vai diminuir a ação do glúteo máximo, que é um músculo lá atrás. Então eles são opostos, né? E isso vai fazer com que, quando ela vai realizar um movimento, ela tenha dificuldade em ativar glúteo. Ela perde força de glúteo e aí ela vai precisar de compensar. De que forma? Realizando aquele movimento para dentro. Outra coisa é o que o Kurt tinha falado, encurtamento de isquiotibiais. Se eu tenho os isquiotibiais muito encurtados, isquiotibiais são aquele grupo de músculos atrás da coxa, né? Que se insere lá no ossinho, que é o ossinho do bumbum, que a gente senta nele. Então, quando muito encurtado, ele vai fazer aquele movimento que a gente chama de retroversão. Então, essas alterações elas são multifatoriais, por isso que nós vamos propor alguns exercícios que possam atuar em cada um deles. Outra coisa que, né, é bem esquecido são os músculos mais intrínsecos, mais internos. A gente chama de músculos rotatores do quadril, que fazem isso aqui, ó. Então são pequenos músculos que envolvem a articulação do quadril, semelhante aos músculos que envolvem a articulação do ombro, que a gente chama comumente de manguito rotator. Então, se eles estão fracos e muito encurtados, eu vou ficar com uma dificuldade em realizar o movimento. Imagina, eles estão segurando e não conseguem ser estirados quando ele for fazendo um movimento de descida. Então, eu tenho uma força acoplando a articulação lá e diminuindo a sua mobilidade. Então, é multifatorial, por isso que precisa de alguns exercícios variados, além dos exercícios de flexibilidade que a gente conhece, né, os alongamentos, para melhorar esse quadro. E é isso que o Kurt vai nos passar agora. Vamos mostrar aqui mais 2 exercícios, então, relacionado a esse encurtamento, né, do seu posterior e também do encurtamento de glúteo, né? Mas primeiro temos que entender que, assim, dependendo do nível de encurtamento que esses músculos tiver, é necessário mesmo que faça exercícios de flexibilidade e não só de mobilidade. O exercício de flexibilidade vai exigir uma maior atenção, fazendo outros tipos de exercício, tá? Então, a mobilidade é uma coisa, flexibilidade, o trabalho de flexibilidade, dependendo do quanto a pessoa está necessitando, é um trabalho um pouco diferenciado do que a gente está fazendo. Então, não é porque a gente vai fazer só esses exercícios aqui já vai resolver o caso. É um pouquinho mais complexo. Mas vamos lá, vamos fazer um trabalho de alongamento de glúteos. Então esse exercício aqui, ó, ele é um pouquinho complexo, mas ela vai deixar, ó, a sua perna, ela vai sentar na parte da perna. E a perna de trás, ela vai afastar lá, pode deixar o pé bailarino aqui, ó. O quanto ela consegue mais próximo do chão, mais vai estar trabalhando a parte dos abdutores ali, do quadril, do glúteo, dos abdutores. E como a Dani já está o costume de fazer esse exercício, para as pessoas que é um pouquinho mais flexível, fazer esse movimento e estendendo vai estar puxando mais ainda aquela parte. Então, se você já nesse movimento já está sentindo muito, fique um pouquinho mais inclinado
e vamos de acordo com o quanto de dor você está sentindo. Porque se você também fazer de uma vez e tiver muito encurtamento, você pode até acabar estirando a sua musculatura. Por isso que é importante, né, de você analisar todo o caso, passar os exercícios adequados para cada grau de cada pessoa. Então, esse exercício é um exercício estático, vai ficar no movimento de 30 a 40 segundos, depois troca a perna, pode fazer 2, 3 vezes cada perna. Bacana? E agora um outro exercício que vamos fazer aqui, agora para falar um pouco da parte de posterior, parte de trás das pernas. Então vai deitar de barriga para cima. Esse exercício aqui, a maioria das pessoas, principalmente homens, tem muito encurtamento de posterior, que está relacionado a puxar a sua pelve para dentro, fazendo aquela retroversão. Então, uma perna ela vai deixar no chão esticada e a outra ela vai subir, flexionar o quadril, colocar a mão aqui e aí ela vai manter nessa posição o quadril bem flexionado e vai estender o seu pé com a pontinha. Observa como ela tem dificuldade de exercício, o quanto é encurtada essa parte mais proximal do glúteo dela. Segura uns 10 segundos, flexiona, sobe, segura. Na hora que sente que está puxando, você vai permanecer uns 10 segundos e volta. E vai fazendo esse movimento dinâmico, forçando, e aí você vai conseguindo ganhar um pouco dessa flexibilidade. Depois, troca o pé e faça do outro lado também 10, 15 movimentos. E como eu mencionei, isso vai depender muito de cada caso, para que hora você vai fazer também esse exercício. É só antes do treino, é depois do treino. Então, isso é um pouquinho individual para cada indivíduo. E para fechar o conjunto de exercícios desse programa, a gente vai apresentar um que, além de causar um aumento de estiramento da musculatura posterior da coxa, ele vai trabalhar justamente aquele grupo de músculos esquecidos que a gente fala, que são os rotatores externos do quadril, provocando não só aumento da mobilidade deles, mas também da força muscular deles. Então a Dani vai demonstrar pra gente, a gente adapta, que a gente chama de aviãozinho, né? Que é um movimento de stiff unilateral, isso. Só que ela vai fazer o quê? Ela vai, com a força dos rotatores, vai estender e voltar na posição, tentando enfatizar, inclusive, essa direção, para ela alongar. Então na subida, eu estou contraindo os músculos rotatores do quadril e na descida, gira, eu estou alongando eles. Força excêntrica que a gente fala, a gente está fortalecendo força excêntrica. Isso, gira, Dani, e olha por baixo do braço agora. Olha por baixo do braço. Mais 2, vamos ver. E volta. Então seria, aí descansou, mesma coisa, né? Fazendo em torno de 10 a 15 vezes, 2 a 3 séries. Seria a mesma coisa que lá na musculação, você pegar naquele banco lá, fazer bíceps, eu faço a força na hora que ela gira e na hora que ela volta eu estou esticando esse músculo. Então a gente faz um trabalho de ganho de mobilidade, mas ao mesmo tempo está fortalecendo bastante essa musculatura. Então, junto com os exercícios que o Kurt nos apresentou, mais fortalecimento dessa musculatura e alongamento dele, a gente consegue de uma forma a melhorar a questão daquele agachamento e assim dar condições de, não só o agachamento, a gente estava dando o exemplo do agachamento que é muito mais visível, né? Mas isso acontece muito lá no leg press, naqueles agachamentos guiados na máquina, hack, e que é pior ainda, porque a gente não consegue às vezes observar essa manobra. Então, fica a dica. Obrigado mais uma vez, Kurt. Agradeço, professor. Obrigado, Dani. Acompanhe a gente nos próximos programas que tem mais sobre mobilidade. Mexas.